Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma sexta-feira abençoada. Hoje é 25 de abril, né? O tempo já está passando, semana que vem já acaba abril, já entra maio, e assim a gente vai caminhando, né? Bom, queridos, hoje o tema é letras verdes. Vamos lá? Vamos ler? Deus é verde. Jesus teria algo a dizer sobre o ambiente? Como cristão, qual é o meu papel no cuidado com a terra? Essas perguntas me chamaram a atenção enquanto eu folheava as páginas introdutórias de uma edição da Bíblia que destaca as passagens sobre o meio ambiente. Essa versão apresenta em verde os versículos referentes aos elementos da criação. Intrigada, abri o livro de Gênesis. Toda a primeira página e boa parte da segunda aparecia em tinta verde. Ao ler outras passagens escritas nessa cor, ocorreu-me que, como habitantes, somos mais inquilinos do que proprietários. A terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor. Paulo dizendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 26. E ainda, a terra, o Senhor deu aos seres humanos, Salmo 115, verso 16. Uma vez que Deus é, na última instância, responsável pela terra, devemos cuidar bem da sua propriedade. Deus a equipou por algumas finalidades importantes e nos manter vivos e para o nosso prazer. Em uma declaração de abertura para a humanidade, disse: eu lhes dei todas as plantas e todas as árvores de fruto para o seu alimento. Aí você pode ler de Gênesis capítulo 1, verso 28 a 30. Formou uma atmosfera que nos pertence e nos permite respirar. Capítulo 1, verso 6 a 8. Colocou o mundo em movimento para que a gravidade nos mantivesse no chão. Hoje, todos concordam que a terra sustenta a vida. O problema é que algumas pessoas cometem erros, adorar e servir as coisas que Deus criou em vez de adorarem e servirem o próprio Criador. Romanos capítulo 1, verso 25 se encontra essa passagem. A terra não é sagrada. Nosso planeta é temporário. E quando ele tiver servido aos propósitos de Deus, ele abrirá as cortinas para revelar um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, 1. Então, até então devemos governar. Gênesis 1, 28. Nosso globo e utilizar sabiamente os seus recursos. Todavia, nunca devemos ser seduzidos a adorar qualquer parte da criação de Deus. De qualquer parte da criação de Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Está aí. Deus nos criou. Deus criou tudo para o nosso próprio bem. E colocou o homem para governar a terra. E, infelizmente, o homem, em vez de estar governando e cuidando da propriedade que é de Deus, ele está destruindo, tudo. Vemos aí plantações, vegetações indo embora, querendo acabar com a nossa querida floresta amazônica, querendo abrir mais espaços para o homem construir. Vemos cidades que hoje elas são grandes metrópoles, onde existem pedras, prédios e prédios e prédios, mais do que mato, mais do que a vegetação, e vimos a consequência nessas cidades. Você muda, por exemplo, São Paulo. São Paulo hoje é uma cidade muito castigada pela natureza, porque a natureza, porque ele mexeu com ela, então acabou trazendo consequências, ali quando não pode chover, choveu, acabou São Paulo, e assim por diante. Quantas coisas estão acontecendo de ruins nessa terra. Eu continuo afirmando, batendo na tecla, que as pessoas tendem a continuar responsabilizando Deus por todas as misérias da terra. Ao contrário, temos que responsabilizar nós mesmos, que jogamos lixos nas ruas, que entupimos bueiros,
E aí querem dizer que Deus, onde está Deus? Porque Deus deixou essa enchente ali, né? Não tem que culpar Deus, tem que ser o ser humano. O governo está nas tuas mãos, Deus não vai quebrar princípios, né? Ele tem o seu ele deu o livre-arbítrio para o ser humano. Porque se ele fizer isso, aí vai ter que acabar com um bocado de coisas, né? Exterminar muita gente mais desta terra, né? Inclusive talvez você, né? Vamos dar um exemplo disso. Talvez nós estaremos envolvidos nessa destruição total, né? Se Deus ele mantiver, se ele fosse forçar a barra e dizer assim, não vou, eu vou cortar o livre-arbítrio do homem. Aí, muitos de nós iríamos sofrer consequências duríssimas. Mas Deus nos deu livre-arbítrio para escolher, né? Agora, o governo da terra, Deus deu ao homem. Está aqui na Bíblia, está no Gênesis lá, Deus deu ao homem. Ele deu o governo, agora se está ruim, tem que responsabilizar o homem. Se aí você vai, pega, aí o pessoal vai, um político vai, entra, se candidata, e aí coloca aquela pessoa para poder governar a cidade, governar o estado, governar o país. Pessoas que na qual não querem, de hipótese alguma, e querem aproveitar disso, e de hipótese alguma querem ajudar o nosso país. Aí vem as consequências. Quem é o culpado? Foi Deus que foi lá e me revelou para votar nele. Pelo amor de Deus. A terra está gritando o socorro. Se é que você percebeu ainda disso. Eu tenho uma passagem bíblica aqui, eu queria ler para você. Está em Romanos, capítulo 8 de Romanos. A terra está agitadíssima. A terra está gritando desesperadamente por socorro, né? Como ela chegasse para o seu Criador, se seu Criador, me tira na mão desses homens, por favor. Escute isso aqui, eu vou ler apenas do versículo 18, capítulo 8, versículo 18 até o 23, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, que somos nós. E na esperança de a própria criação ser libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E as premissas do Espírito igualmente gememos, no nosso íntimo aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Bom, não precisa ler o 23 até 22. Então, tá vendo aqui? A terra está gemendo, a terra está gritando desesperadamente por socorro. E nós estamos fazendo o quê? Estamos responsabilizando Deus. Estamos participando dessa devastação que estamos fazendo com a nossa terra, com a terra que Deus nos deu como governo. Vamos parar um pouquinho, vamos meditar sobre isso. Minha palavra hoje é sobre isso, né? Todos os dias que temos uma palavra, com esse mesmo objetivo, de alertar você, de nos alertarmos, sermos alertados, né? Para podermos seguir o que Deus determinou para todos nós, tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá. Gênesis 1 é a nossa leitura, leia aí Gênesis 1. Isaías diz o seguinte: leia os livros de Josué, capítulo 10, versículo 13, e Lucas, capítulo 8, versículo 24, para ver como Deus pode alterar as regras da natureza à sua vontade. Pode ler lá. Leia o livro de Mateus, capítulo 10, verso 29, para aprender mais sobre o cuidado de Deus pela vida silvestre. O considere diz o seguinte: de que maneira a Bíblia influencia a sua visão da Terra? Como pode você compartilhar com os outros o que a Bíblia diz acerca do meio ambiente? Então a Bíblia, ela é bem clara. Deus, ele é a favor do meio ambiente bem tratado, né? Agora, basta a gente conscientizar disso. Depois não sofre consequência, né? Vê aí as coisas acontecendo e de alguma forma somos responsáveis dessas tragédias que infelizmente têm acontecido no nosso país, em cidades, principalmente cidades grandes como São Paulo e outras mais cidades aí. Deus abençoe. Até amanhã, sábado, estaremos aqui novamente trazendo mais mensagens aqui nesses 365 dias andando com Deus. Deus abençoe.